está no ar mais um episódio do Transição Neoindustrialização, programa que faz um retrato da retomada da indústria brasileira como indutora do desenvolvimento do país. A cada programa um tema, um aspecto, um setor diferente sobre esse assunto. A gente aponta aqui os caminhos que vêm sendo trilhados, o que há de tecnologia, como essa tecnologia é aplicada e o que ela traz para a evolução da indústria. A gente fala também sobre formação profissional, sobre mercado de trabalho. Hoje o tema é logística inteligente. A gente vai ter reportagens especiais. Bruno Mascarenhas, o que é que você vai trazer para a gente hoje? Hoje nós vamos trazer reportagens muito interessantes sobre logística inteligente. Vamos falar de uma empresa que transporta para todos os cantos do mundo e ainda oferece um serviço para os clientes que podem acompanhar os pedidos falando com a Alexa. Nós vamos mostrar também uma escola de logística do Senai, onde se formam jovens talentosos para o mercado de trabalho. Um deles recebeu um prêmio internacional em reconhecimento à sua competência profissional. É daqui a pouquinho. Bruno Mascarenhas e especialistas estão aqui no estúdio com a gente. A Renata Mouracena é especialista em infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e o Guilherme Souza Dias é supervisor de tecnologias educacionais do Senai São Paulo. O Transição é uma produção da TVT em parceria com a Fundação Itaú Educação e Trabalho. No YouTube a gente está lá no @RedeTVT. Curta, compartilhe, comente, faça suas sugestões. Bora lá então. Logística, o que é? É a parte da gestão que planeja, organiza e controla a distribuição de produtos e serviços, de informações, para que tudo esteja disponível no momento certo, no local certo. Envolve o transporte, a armazenagem, o estoque, etc. Já a logística inteligente é gerenciar tudo isso com a utilização da tecnologia para otimizar o resultado final. E aí estão envolvidas a inteligência artificial, a internet das coisas, Big Data. Mas para a gente entender melhor, a gente vai ver como é na prática. A palavra verco significa trabalhar em Esperanto, a língua universal. A transição foi até essa empresa de logística, a Verco, que fica em Itapevi, na Grande São Paulo, para entender como é, na prática, a logística inteligente. Então vamos ver na reportagem do Bruno Mascarenhas. A Verco é uma empresa de logística que opera em todas as frentes. Utiliza transporte rodoviário, aéreo, ferroviário, marítimo, opera com agronegócio, indústria, transporta cargas pesadas, máquinas, equipamentos, produtos comprados online. Possui armazéns e locais estratégicos espalhados pelo país e oferece soluções práticas aos clientes. Transporta produtos e os entrega em qualquer lugar do planeta. Quero trazer uma máquina enorme lá da China. Nós fazemos todo esse trabalho, inclusive de internacionalização da carga. Uma importante iniciativa da empresa foi criar um sistema de logística que envolve o transporte fracionado de cabotagem. A Verco foi a primeira empresa de logística a criar esse sistema. Cabotagem é o transporte feito por navios entre portos do mesmo país. Esse tipo de transporte só era utilizado para grandes cargas. Antigamente você podia fazer isso, só que você tinha que ter uma carga de um container fechado. Então a gente está falando aí de 25 toneladas, então você obrigatoriamente teria que ter 25 toneladas para poder levar essa tua carga na cabotagem. O que nós fizemos? Vimos que tinha muita gente com 1 tonelada aqui, 500 quilos ali, 5. Trazemos para o nosso galpão, consolidamos essa carga e enviamos via cabotagem. Então isso é o fracionado. Nós pegamos de vários clientes e colocamos em um único container. A cabotagem chega a ser 3 vezes mais barata do que o transporte rodoviário. As cargas em navios não estão sujeitas a roubos, como acontece com os caminhões. Outro fator importante da cabotagem é a pegada ambiental. É infinitamente menos poluente o transporte dessa forma. Tanto que nós temos clientes que são multinacionais que ganharam projetos mundiais em cima do nosso transporte fazendo dessa forma. Eles ganharam crédito de carbono com o seu trabalho. Exatamente isso. Mas tudo bem, não tem problema. O que importa é a gente estar colaborando. A empresa utiliza tecnologias para dar conta do trabalho com eficiência, respeitando ao máximo o meio ambiente.
ao utilizar softwares que determinam rotas mais curtas ou que evitam desperdícios, como a utilização de caminhões grandes para cargas que poderiam ser transportadas em veículos menores. Ao invés de eu precisar de uma carreta, muitas vezes aquela carga cabe dentro de um truque, se bem manejado. A gente tem sistema que faz isso. A empresa recebeu o selo verde de sustentabilidade por 2 anos consecutivos e já está trabalhando para a adoção de veículos elétricos em sua frota. Acredito que até o final do ano que vem a nossa frota de São Paulo vai ser 100% elétrica. As tecnologias aplicadas na logística inteligente vão além da questão ambiental. A gente sempre investe muito em tecnologia e em informação, né? Porque saber exatamente onde que está a carga, que tipo de carga para não misturar, tudo isso é feito via sistema. A gente não monta nada, rota, tipo de carga, localização, prazo de entrega. Tudo isso é feito de forma automática por sistemas. A Verco desenvolveu um sistema de monitoramento muito útil para o mercado online, por meio do qual os clientes recebem informações sobre as encomendas, dialogando com a Alexa. Informe o código de 4 dígitos recebido pela Verco em seu e-mail cadastrado para que eu possa rastrear o seu pedido. 1000. Seu pedido já chegou. Não é incrível quando recebemos nossa encomenda antes do esperado? Não esqueça de avaliar o produto em nossa página. E não só para o nosso cliente do e-commerce, para o cliente dele também. Então, quando ele fecha o pedido, quando já linka, que é da Verco que vai sair o pedido dele, ele já automaticamente o cliente dele recebe um e-mail com todos os dados para ele poder conectar a Alexa dele para poder saber do pedido dele também. Uma empresa de logística inteligente precisa de diversos tipos de profissionais. A parte do armazém é onde demanda bastante, né? Que é ajudante, conferente, coordenador de armazém, transporte, gerenciamento de risco, que é uma outra coisa que a gente tem uma tecnologia bastante investida nisso, e em pessoas também para gerenciamento de risco. Temos a parte administrativa toda, de logística, motorista carreteiro, ajudante externo, porque muita coleta precisa levar o ajudante também. Então, tem bastante pessoas. Num segmento que envolve tanta tecnologia, profissionais ligados à área de tecnologia da informação são muito requisitados. A gente investe muito nas pessoas de TI, mas a gente investe muito também no gerenciamento de risco, que está ligado à TI, na parte também de roteirização, está ligado à TI. Então, se você for olhar, todas as áreas hoje estão ligadas à TI de alguma forma. Muito bem, Renata, Guilherme, primeiro, mais uma vez agradecer aqui a presença de vocês para a gente conversar sobre logística inteligente, a disposição de vocês estarem aqui no Transição. A gente viu pela reportagem, enfim, pelo que a gente até falou aqui no começo do programa a respeito da logística inteligente, já sabe que é muito importante, né? Não precisa nem perguntar qual que é a importância, mas eu queria saber um pouco mais assim sobre o que isso traz de resultado. Talvez se a gente puder fazer um comparativo quando não era feito com automação, quando não tinha tecnologia, foi, digamos assim, um salto na logística, Renata? Foi um salto porque você teve uma economia de tempo muito grande. Isso não apenas para o consumidor final, mas principalmente quando falamos de produtos intermediários para importação, principalmente, que você vai usar na indústria e que você precisa de um tempo para receber isso, produzir e gerar o produto final. Essa economia de tempo potencializou muito mais as vendas, muito mais a produção, melhorou bastante a produtividade, a eficiência da indústria. Então, foi fundamental. Economicamente, então, para o país, a gente está falando sobre o Brasil, obviamente, economicamente, isso e não só economicamente é importante, mas até nesse contexto que a gente fala sobre a reindustrialização do Brasil, é realmente necessário que haja um sistema ali de escoar essa produção, enfim, de entregar que atenda à modernidade, não é isso também, Guilherme? É isso, com certeza, André. E nós percebemos muito como
quando nós falamos em economia de tempo, isso se reflete na logística não apenas como entregar necessariamente mais rápido, mas até mesmo nos processos internos que as empresas têm, o que possibilita muitas vezes não necessariamente o aumento da sua quantidade de vendas, mas possibilita pelo menos o aumento da sua capacidade de entrega. Isso, inclusive, habilita as empresas a procurarem outros mercados que talvez até então elas não consigam ter acesso por já estarem todas engargaladas. Quais outros exemplos de logística inteligente que a gente pode dar? A gente viu o exemplo da Verco, que trabalha com transporte, mas o que mais a logística envolve? É só isso mesmo, só a questão do transporte? Tem a questão de informações? O que mais a gente pode falar sobre logística inteligente? A logística ela abrange todo um complexo relacionado aos transportes. Então, tudo aquilo que se refere desde a hora que está saindo de uma empresa até chegar ou ao consumidor final ou a outras empresas, todo esse processo. Então, isso envolve o transporte especificamente, isso envolve a movimentação dentro da empresa, a movimentação no porto, no aeroporto, porque a gente fala modo de transporte, os modos são modais, ferroviários. Né? Tem esse termo também, né? Modais de... Exato, e aí a gente fala do rodoviário, ferroviário, porque porto e aeroporto são os lugares onde você vai fazer a transição. Né? Então, a movimentação dentro das empresas, a movimentação nos portos e aeroportos, e aí isso envolve toda a questão burocrática, todas as documentações necessárias para você fazer todo o desembaraço. Isso não só em importação e exportação, mas internamente também. Então, envolve uma envolve muitas pessoas e muitos processos, né, até chegar no consumidor final. Então, muitas vezes a gente vê, vai demorar 5 dias úteis para chegar um produto, um item especificamente. As pessoas às vezes ficam ansiosas, por que não chega antes e tudo mais? Porque tem todo um processo envolvido na logística. E aí, quando falamos de logística inteligente, a inteligência não está apenas, e esse apenas é entre aspas, na tecnologia, mas também na melhoria desses processos. Então, quando você reduz a necessidade de, ao invés de você precisar de 10 documentos, você precisar de 5, de 2, isso já facilita demais. Né? Exatamente. Então, não apenas a tecnologia em si, mas toda a parte de processos mesmo, que melhora bastante a entrega e a capacidade de buscar novos mercados e tudo mais. Guilherme. Perfeito. Não, corroboro e ratifico realmente o que a Renata comentou, porque cada vez mais, André, nós não estamos falando em ganhos e competitividade dentro de uma indústria específica. Nós cada vez mais estamos falando de cadeias de suprimento mais competitivas. Então, quando não adianta muitas vezes uma melhoria pontual se toda a minha cadeia ela está improdutiva, tanto com estoques em excesso. E o que significa todas essas informações? Estoque em excesso, ou demora, ou burocracia? Muitas vezes, não apenas excesso de documentação ou de burocracia, mas falta, às vezes, de confiabilidade, de transparência, de rastreabilidade de processos ou de produtos. Então, quando você começa a integrar a tecnologia, tanto para rastrear produtos, rastrear processos, e por trás disso eu trago as transversais, são tecnologias da automação, tecnologias da informação e tecnologias de processos, nós começamos a entender uma logística de uma forma mais ampla e realmente estratégica, que gera diferencial estratégico para aquela cadeia de suprimentos. E você aumenta a previsibilidade. E isso facilita muito para as empresas mesmo. Então, na hora de você produzir, na hora de você entregar, na hora de você fechar o contrato com o seu cliente ou com o seu fornecedor, você tem uma previsibilidade melhor. Você pode se planejar e tudo. Exatamente. O que o Guilherme diz a respeito de cadeia é até interessante porque abre um pouco o nosso, assim, a imagem que a gente tem de logística, né? Porque assim, você fala sobre logística num primeiro momento, né? Para quem é leigo ou para quem não tem muito conhecimento, não se interessa muito pelo assunto, logística como eu disse no programa, de uma forma bem simples, distribuir o programa, mas vai muito além. Né? Vai além e justamente envolvendo a cadeia, né? Se você tem um produtor aqui e as outras empresas dependem desse produto, todo mundo precisa fazer parte dessa logística inteligente, né? Ou todo mundo pelo menos precisa ter processos de logística que funcionem, ou eu estou falando bobagem? Não, de forma alguma, André. Até porque hoje a gente fala de empresas globais. Né? Então, o que você tem de empresas globais? Você tem uma empresa que ela vai produzir parte dos seus componentes em diversos países do mundo, aproveitando as vantagens comparativas desses países.
Então, no momento em que você tem esse tipo de distribuição das fábricas e das cadeias globais mesmo, você precisa de uma logística rápida, eficiente e o mais inteligente possível para coordenar todos esses fatores. Então, quando você vai produzir e muitos dos seus componentes estão espalhados pelo mundo, se você não consegue fazer isso de uma maneira coordenada, você perde eficiência e, portanto, você perde mercados. Hoje o Brasil está em que patamar? Se a gente for falar em qualidade de logística inteligente, a gente está em que patamar? A gente está aquém de outros países? Como é que a gente está? Nossa, que pergunta, André. Olha só. Antes de falar da logística inteligente, vamos falar da logística básica ou dos transportes básicos. Existem diversas pesquisas, mas principalmente a pesquisa um ranking de eficiências de negócios. E dentro dessa eficiência de negócios que é feito pelo Banco Mundial, eles têm também a parte de infraestrutura. E, infelizmente, a gente está bem aquém. A gente está precisando muito de investimentos em infraestrutura, principalmente transportes e saneamento. Então, para a parte de logística, transportes são fundamentais. Então, quando a gente fala do Brasil hoje, infelizmente, a gente investe menos de 2% do PIB, né, na parte de infraestrutura mesmo. E a gente precisaria de pelo menos 3% para fazer a manutenção daquilo que já existe. Então, a gente está aquém na parte dos transportes em si. Quando olhamos as empresas dentro dos seus processos e dentro daquilo que lhes cabem, elas conseguem melhorar a sua eficiência, melhorar a rastreabilidade, como vimos no caso da Velcro. Mas, quando olhamos a parte da infraestrutura mesmo maior, aí nós estamos aqui, infelizmente. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco no Transição a gente vai falar mais sobre logística inteligente, vai falar sobre mercado de trabalho, assim como a Renata acaba de dizer que é preciso que haja mais investimentos nesse setor. Mais investimentos significa ampliar o setor e isso significa, claro, mais oportunidades de trabalho. A gente volta sobre esse tema, então, no próximo bloco. Fica aí. E a gente já está de volta com a Transição, né? Industrialização, falando sobre logística inteligente. Com a gente aqui tem a Renata Moura-Sena, que é especialista em infraestrutura da Fiesp, e o Guilherme de Souza Dias, que é supervisor de tecnologias educacionais do Senai São Paulo. Bom, no bloco anterior, a gente estava falando sobre o Brasil no ranking de eficiência na logística inteligente. Antes da gente falar do Senai, falar sobre formação, mercado de trabalho, eu só queria pegar esse tema de novo, porque, Guilherme, a gente estava falando aqui sobre pequenas e médias empresas, sobre algumas dificuldades, né? Traça esse cenário para a gente poder desenhar. Claro. Bom, como a Renata bem comentou, nós temos grandes dificuldades também e na verdade, desafios a serem alcançados e superados em relação à infraestrutura no país. Mas nós sabemos também que na própria realidade das nossas indústrias, hoje nós temos, nas cadeias de suprimento das grandes, nós temos muitas vezes as pequenas e as médias. E que dentro dessa realidade, nós vemos muitas indústrias também ali com necessidades de digitalização de seus processos e que envolvem movimentação, armazenagem, né, e que naturalmente automação e tecnologia da informação são necessários para que se aumente a eficiência e produtividade dentro desse processo, que muitas vezes são desconhecidos por essas indústrias e que devem muitas vezes também ser puxados pelas grandes ou pelos institutos de ciência e tecnologia do país. O Nova Indústria Brasil, programa do governo federal que, enfim, quer que a indústria volte a ter o papel de protagonismo no desenvolvimento do país, ele atende a isso, porque uma das missões do programa é justamente automatizar, levar a tecnologia ao conjunto das empresas, enfim, aos setores. Atende a demanda na sua avaliação? A proposta é que sim, né? Então os temas são extremamente pertinentes, inclusive passando por temáticas que se relacionam diretamente com a própria digitalização, como dito, e que cabe também às próprias instituições, como o próprio caso do Senai, a desenvolver também programas ou a manter programas que favorecem, né, façam com que a gente consiga traduzir e desdobrar grandes estratégias nacionais dentro do cenário na realidade que a gente encontra. E o Senai tem esses programas, temos a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Renato quer comentar também, né? Sim, é interessante a gente observar, porque dentro desses processos da Nova Indústria Brasil, com digitalização e etc., a gente também precisa do investimento na infraestrutura para levar a internet para todos os cantos do país. Né? Então, a gente sabe que muitos lugares ainda têm dificuldade de acesso, ainda tem dificuldade na velocidade, ainda tem alguns
nós estamos com 5G em São Paulo, mas a gente sabe que tem lugares no Brasil que são 3G ainda. Né? Então, e tem lugares que nem tem internet, né? Exato. Você não tem nem torres, nem nada. Exatamente. Né? Então, até para também melhorar isso e até para ampliar as possibilidades, tanto de ensino quanto de desenvolvimento de novas pequenas e médias empresas, é necessário que a internet chegue em vários lugares e aí a gente precisa do investimento na infraestrutura. Muito bem. O Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, tem matriculados 700 alunos em cursos de logística no estado de São Paulo. Parte desses alunos faz um curso superior de tecnologia em logística. E o Transição foi até a unidade do Senai Morvan Figueiredo, que fica em São Paulo e que oferece o curso técnico de logística com duração de 2 anos. O Bruno Mascarenhas foi lá para entender como são preparados os futuros profissionais na área. Vamos ver. As compras feitas pela internet tornaram-se mais frequentes depois da pandemia da Covid-19. O fluxo de mercadorias cresceu exponencialmente e as tecnologias tiveram de acompanhar as necessidades do mercado, utilizando sistemas sofisticados de armazenamento de informações, Big Data. Aquilo que era controlado fisicamente por fichas, por meio de papéis, documentos físicos, ficou impossível de gerenciar apenas com esse tipo de solução. Aí entram essas tecnologias que potencializam todo esse processo. Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de logística mudou. Agora, ela é logística inteligente. Quando a gente fala na logística tradicional, a gente remete muito só à operação de transportes, que é como a logística era vista antigamente. O conceito de logística inteligente, ele abrange essas novas tecnologias dentro da logística. Então, hoje a gente fala muito de Big Data, Internet das Coisas, softwares de gestão como WMS, TMS, que controlam todos os processos de armazenagem e também de transporte, além dessa série de tecnologias da indústria 4.0. Então a logística parou de olhar só para o transporte e hoje ela faz a gestão de todos os processos. A tecnologia que permite o acompanhamento passo a passo da mercadoria através de informações enviadas por mensagens e e-mails traz segurança aos clientes e excitação também. Hoje você compra e tem toda essa rastreabilidade, principalmente da informação. Essa informação acaba já gerando uma expectativa alta no cliente. Com esse aumento, do volume de entregas, hoje é necessário ter a boa gestão da frota, controle de manutenção desses caminhões, a roteirização, qual que é a melhor rota e o próprio rastreamento em tempo real. E o software TMS agrupa todas essas funções num único local. Uma tecnologia que vem auxiliando a logística inteligente é o uso de drones, não somente dentro dos galpões de depósito. Um processo de inventário que demoraria 10, 12 horas, ele faz ali em 2, 3 horas com o drone. Algumas empresas a nível mundo já usam o drone também para efetivamente fazer as entregas. O setor de logística inteligente envolve uma ampla variedade de profissionais. Desde a parte mais operacional, onde a pessoa com ensino médio já consegue atuar, da parte mais técnica, onde o profissional formado no curso técnico e logística, que é a nossa especialidade, atua, cargos de gestão, cargos de liderança. Então, principalmente, a gente precisa o quê? De pessoas com muita força de vontade, com curiosidade para aprender, porque é uma área dinâmica, tem sempre novas tecnologias, e os conhecimentos técnicos que eles obtêm nos cursos técnicos em logística. O curso técnico de logística no Senai Morvan Figueiredo é gratuito. As pessoas interessadas precisam estar cursando ou já ter terminado o ensino médio e fazer uma prova de seleção. Atualmente são 160 alunos. E as provas para entrar no curso são difíceis? Olha, eu não achei difícil. Eu acho que estudando fica bem tranquilo, assim. Pelo menos para mim, eu estudei e eu achei bem tranquila a prova. É realmente questão de estudar, de você prestar atenção. O nosso curso hoje ele é um curso muito completo. Então, o aluno formado como técnico em logística, ele pode trabalhar em qualquer segmento. Seja numa indústria alimentícia, metalúrgica, moveleira, seja num próprio centro de distribuição, que acaba pegando esses materiais e levando para o cliente final,
e sejam empresas públicas ou privadas. Eu ainda estou cursando colegial, estou no terceiro do médio, já acabando. Então, foi quando eu cheguei aqui, eu fiz primeiro operador logística, nesse mesmo Senai. E depois disso, como eu conheci uma parte da logística, eu quis me aprofundar. A logística foi quem me despertou esse interesse de conhecer quem é a logística, o que ela faz, suas principais atividades, a importância que ela tem na indústria, né? Maria Eduarda é uma aluna do curso técnico de logística do Senai e já está inscrita no processo para concorrer à competição World Skills, que será realizada em Xangai em 2026. A competição testa habilidades profissionais de jovens recém-formados ou que estejam cursando educação profissional. Para chegar à final, ela precisa passar por competições estadual e nacional. Em 2024, o aluno do Senai, Samuel França dos Santos, conseguiu medalha de bronze na competição, que foi realizada em Lyon, na França. Você está com medo ou está se sentindo capacitada? Eu acho que eu estou me sentindo bem capacitada, porque também que está ajudando no meu treinamento é o atual campeão de logística, que é o Samuel França, ele ganhou bronze em Lyon. Bem legal. E ele está te dando uma boa orientação? Está me dando uma orientação bem reta, está me dando uma rota, digamos assim. Muito bem. A gente vê então aí o trabalho do Senai. A gente estava falando sobre os programas que o Senai tem. Eu queria que você falasse mais sobre isso, Guilherme. Claro. Que programas são esses? Qual é o objetivo deles? Perfeito, André. Primeiro, acho muito relevante nós citarmos que a logística, ela não é um curso apenas, ela é uma área tecnológica totalmente transversal, como foi citado aqui anteriormente, e que ela não demanda, e o Senai também não oferece apenas um curso técnico. O curso técnico ele tem uma relevância e um perfil específico a ser estabelecido, mas existe uma gama de cursos, tanto curso superior, pós-graduação na área e também cursos livres, que hoje são muito importantes, principalmente com as migrações ocupacionais que acontecem hoje nas carreiras. Nós estamos falando que uma grande parte dos profissionais, eles precisarão de habilidades específicas ou para migrar de carreira ou para se atualizar profissionalmente. Então, hoje nós temos um portfólio abrangente de cursos nessa área e naturalmente, que pode ser procurado através das nossas escolas. Face a isso também, André, nós temos, o Senai ele oferece, ele promove, ele propõe programas focados em digitalização dessas empresas. Então, nossas matrículas, nossa oferta em educação e em tecnologia não vai apenas para o jovem, como foi também citado, mas sim, muito importante, tão importante quanto, também é oferecido para as indústrias, para os profissionais que estão nas indústrias. Exato. Então, essa oferta, essa possibilidade, hoje, principalmente, a gente gosta de citar um programa que está em vigência agora, estamos entrando no nosso 3º ano de operação, que é a Jornada de Transformação Digital. Jornada essa que ela tem como proposta aumentar a competitividade das pequenas indústrias, e pequenas e médias, até determinado range ali de faturamento ano, com consultorias feitas pelo Senai, que para a indústria ela é gratuita, essa consultoria, e que ela faz com que essa indústria passe por etapas, até com que ela chegue num grau de digitalização, inclusive mostrando como isso é possível para as pequenas. Uma dessas etapas, ela envolve a integração vertical e horizontal dessas empresas, que se trata principalmente de logística interna e a integração dessa logística também com outros players. Exatamente. Então, é uma possibilidade que através desse programa, tanto consultorias que são oferecidas, quanto um suporte em educação sendo oferecidos para que essas indústrias e, naturalmente, seus colaboradores recebam a solução e também recebam suporte educacional para que eles possam manter as estratégias. Você cita os trabalhadores que já, enfim, que vão migrar de área ou aqueles que já trabalham que precisam se atualizar. A realidade do mercado de trabalho hoje não tem como fugir, essa modernização está aí, tecnologia está aí. E o trabalhador, a gente já tem dito isso durante as 3 temporadas do Transição, desde que começou lá em 2022, justamente sobre isso, que hoje é preciso o trabalhador ter outro tipo de visão, que o futuro é isso mesmo, a tecnologia está aí, não tem como fugir. Independente de outros temas que a gente possa abordar, como o desemprego por causa da tecnologia, enfim, a gente sempre tem que buscar soluções para isso. Mas como o trabalhador precisa se
se transformar, na verdade, né, nessa atualização. Isso já me economiza, vamos dizer, até uma outra pergunta que eu ia fazer no próximo bloco aqui que eu estava preparando, que é justamente sobre esse trabalhador, né? Quem já está lá, aí chega a tecnologia, preciso me atualizar. Então tem o Senai para isso, não só para quem está procurando o primeiro emprego, para quem quer começar, né, mas para o trabalhador que já está lá e precisa continuar na sua carreira, né? E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês, é o seguinte, a Fiesp tem algum tipo de convênio, de relacionamento, enfim, de interação com o Senai, Renata? A gente precisa dividir um pouco o que é Fiesp e o que é o Ciesp. A federação, ela faz um trabalho mais abrangente, digamos assim. Então, a gente vai trabalhar mais direcionado com essa infraestrutura, o que precisa de infraestrutura, como é que a gente consegue interferir eventualmente em algumas políticas públicas e participar de audiências públicas e de consultas. Parte política, né? Não só a parte política, mas, por exemplo, a parte, consultas públicas que estamos participando recentemente, precisamos ampliar as ferrovias no país, então como é que a gente pode contribuir com isso? Precisamos melhorar a eficiência nos portos, como é que a gente contribui com isso do ponto de vista da indústria como um todo? E o Ciesp, que trabalha mais diretamente com os associados, né, com as demandas das empresas especificamente, e aí a gente tem 42 regionais no estado de São Paulo, e aí eles trabalham mais focado nessas indústrias, nessas demandas, e aí sim mais próximas com o treinamento do Senai. Então, tem bastante propostas, inclusive esses projetos mais voltados para como auxiliar as empresas a melhorarem sua digitalização e os seus processos, né? Então, isso é mais diretamente associado ao Ciesp. Ok. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de Senai, a gente volta na formação de quem está começando agora. As empresas, elas buscam bastante esses tipos de profissionais, esses profissionais que estão começando, que estão aprendendo lá no Senai, estão começando a carreira. Como é que é a absorção dessa mão de obra? Sim, buscam, até porque você precisa de qualificação em diversos segmentos. Então, uma das dificuldades, principalmente quando falamos de alguns regionais do interior de São Paulo, é justamente essa qualificação das pessoas. E aí, nesse ponto, o Senai ajuda bastante, então tem uma absorção muito boa. Eu gostaria de contribuir, André. Nós temos, hoje, o Senai São Paulo, ele tem uma estratégia muito forte na percepção dessas demandas. E que elas podem e sempre foram muito ouvidas diretamente das demandas da indústria, mas nós também estamos buscando também antecipar, né, na verdade, estarmos nessa fronteira do que será necessário. Então, são demandas... Olhar lá na frente. Então, demandas que ainda não foram explícitas, mas que elas existem já. Então, hoje nós temos um setor de inteligência de mercado muito forte, que utilizam, no grandes números, são 56 bases de dados nacionais e internacionais, entendendo o que tipo de vaga que está sendo aberta no mercado, no Brasil e no mundo, para a área da logística ou nas áreas correlatas, isso em todas as áreas, mas também para a logística. E que dessa forma a gente consegue começar a trazer essas informações e validar com as indústrias aqui, inclusive preparar esse terreno para, nessa formação desse profissional, não apenas no curso técnico, mas em todos os cursos que abrangem, inclusive os cursos livres de curta duração para atualização e aperfeiçoamento profissional, eles já estejam atualizados e entregando no fim do dia, entregando o profissional que aquela indústria precisa e precisará, tá? Para que naturalmente haja uma atualização, porque a gente sempre fala, a educação profissional não gera estoque. Então nós precisamos formar o profissional que precisa na hora que precisa. Eu vou ser obrigado a fazer um trocadilho aqui terrível, mas assim, isso é uma espécie de logística, né, para o mercado de trabalho. Uma logística inteligente, precisa saber o que vai acontecer no futuro para poder fornecer os profissionais adequados, formar esses profissionais, né, Guilherme? Exatamente. Na prática, nós sabemos o ciclo da tecnologia está cada vez mais curto. Então, a educação precisa acompanhar, a educação profissional precisa acompanhar a tecnologia. Então, se o ciclo da tecnologia está cada vez mais curto, o desafio é a educação precisa se atualizar tão rápido quanto. Por isso a importância, inclusive, dos cursos de aperfeiçoamento. Sim, quando a gente fala em ciclo da tecnologia estar mais rápido, é que a tecnologia está se atualizando cada vez mais rápido. Né? É assim, cada vez... Vou dar aqui um exemplo bem esdrúxulo mesmo, assim, cada vez mais, de forma mais rápida, os seus aplicativos vão ser atualizados e vão mudando, enfim, a tecnologia vai evoluindo, né, Renata? Exato, exato. E um ponto bastante importante que eu quero ressaltar do que o Guilherme falou, André, é justamente a questão desses cursos livres. Então, muitas vezes a gente acaba focando na formação das pessoas que estão ainda no ensino médio e tudo mais, mas existe um princípio hoje, o termo em inglês que muita gente utiliza, que é o lifelong learning, mas que a gente traduzindo para o português seria um aprendizado
para toda a vida, né? A gente precisa o tempo todo estar atualizado. E uma vez que a tecnologia está mudando cada vez mais rapidamente... A gente precisa Exatamente. Também. Então, tão importante quanto a gente formar os jovens é fazer com que todas as pessoas vão se atualizando ao longo do tempo. Então, isso é fundamental para garantir não apenas a empregabilidade, mas também a transição. Porque considerando a substituição que as tecnologias inevitavelmente causam, né, muitas vezes em alguns tipos de profissões em específico, ao mesmo tempo em que você substitui, você vai gerando novas e criando novas. Então, você se manter atualizado é fundamental. Aqui a gente está falando também sobre inclusão digital, que é necessária, né? Bom, no próximo bloco a gente vai trazer dúvidas de alunos para o Guilherme e para a Renata responderem. Pode ser? Coisa rapidinha aqui. A gente volta já, fica aí. O Transição está de volta falando sobre logística inteligente no âmbito da neoindustrialização do país. Falando sobre mercado de trabalho, sobre formação, sobre tecnologia, tudo isso faz parte desse processo. Ou seja, não é só botar a indústria para funcionar com mais tecnologia, com mais modernidade. É preciso ter um sistema que leve essa produção adiante. E é preciso ter gente que faça isso também, né? Além de tecnologia. E aí é que entra a logística inteligente. No outro bloco, a gente deu foco a uma geração de profissionais, falou sobre o mercado de trabalho, quem precisa estar preparado, enfim, quais são as profissões que podem surgir, né? A transição entre atividades, a gente vai continuar falando sobre isso. Renata, Guilherme, a gente tem aqui dois alunos que, na verdade, enviaram dúvidas, gravaram com o Bruno Mascarenhas algumas dúvidas. Eu queria mostrar, né, a dúvida deles para vocês comentarem, então. Pode ser? Claro. Vamos lá. Minha dúvida é qual é o maior desafio do profissional de logística dentro da indústria? Qual que é o maior desafio, assim, as tomadas de decisões? Gostaria de saber isso. Renata. Olha, os desafios, eles são constantes, né? Não tem um maior desafio, né? Cada setor, cada área tem a sua especificidade. Então, na verdade, depende da carga, depende do fornecedor, depende do cliente, depende se vem do exterior, se vai ser local. Então, tem uma série de fatores que são desafiadores, né? Então, toda essa parte de você realmente pensar, você fazer a lógica, né, da distribuição ali, isso é o grande desafio, na verdade, considerando todas as possibilidades e dependendo daquilo que você está trabalhando. Então, se você está trabalhando com carga, você vai ter um desafio, e se você está trabalhando, por exemplo, com pessoas. Então, quando a gente fala de mobilidade urbana, por exemplo, é uma forma de logística, porque é o deslocamento das pessoas e são os processos das pessoas também. Então, tudo vai depender daquilo que você está trabalhando. Então, o desafio é muito específico. Cada área da logística inteligente, um desafio diferente, então, né? Exato. Perfeito. Guilherme? Olha, difícil a gente escolher realmente um dos desafios, mas eu vou também ir muito ao encontro do que a Renata comentou. E até faço um adendo. Além de ter a capacidade desse profissional de logística de raciocínio e planejamento, considerando todas as variáveis, ele também vai precisar aprender a pesar essas variáveis, e esse peso muda. É muito dinâmico, André. Porque muitas vezes a solução mais técnica, mais racional, ela não é a melhor a ser tomada naquele momento, porque por vezes o cliente deverá ser priorizado em detrimento, às vezes, de um orçamento ou de custo. Por vezes o custo deverá ser priorizado em detrimento do cliente. Então, o profissional de logística, ele é muito mais do que a operação. Ele realmente está numa parte tática ali de toda essa operação que acontece, e que ele acaba traduzindo a imagem da empresa. No final das contas, ele traduz toda essa imagem da empresa, a relevância, a partir das decisões que ele está tomando ali no meio do processo. Ele tem que ter um olhar bem amplo sobre aquilo que ele está fazendo, enfim, e todos os atores, vamos dizer, envolvidos, né? Tem que ter um olhar, inclusive, lá na frente, né? Sobre... Exato. Sem dúvida. E saber comunicar isso também. Exato, né? Fundamental. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta, então?
Eu, como aluno, eu queria saber se tem, por exemplo, uma análise coringa, porque a gente faz muita análise na logística. Eu queria saber se tem uma que você consegue fazer, olhar e falar, pô, esse daqui a gente consegue tirar 90% dos nossos problemas, saber mais ou menos o que a gente pode resolver e fazer para solucionar. Então, essa é a minha pergunta, de matrizes, de demanda, para ver como que isso funcionaria, sabe? Análise coringa. Análise coringa, eu acho que vai de encontro que a gente estava falando agora, de que você precisa ter um olhar amplo e tem tecnologia, tem análise coringa que consiga fazer essa... O que vocês responderiam para ele? Né? A pior resposta, sim e não. Vamos lá, sim por quê, não por quê? Sim, porque você, principalmente quando a gente fala dos problemas, e aí falando das empresas como todo, em geral os problemas eles são mais ou menos os mesmos. Então o problema é a infraestrutura, que muitas vezes é ruim, então atrapalha, vai ter um desgaste maior do caminhão, então a carga vai ter que ter uma proteção específica. Como é que vai ser distribuída essa carga, a questão de segurança, então como é que fica a questão de roubo nas estradas, como é que fica a questão em algumas regiões do país, então essa questão da segurança também é comum. Então esses dados, mais questão do custo do combustível, enfim, esses fatores eles são mais gerais. Então você conseguir fazer uma análise e conseguir desenvolver isso, e aí até um pouco do que já foi falado, os sistemas que vão ver as melhores rotas, ou as melhores rotas não necessariamente são as mais rápidas, como o Guilherme comentou, mas às vezes a mais eficiente ou a mais segura, ou aquela que vai depender do cliente. Então isso você consegue... Custo-benefício nisso, dá para Exato, então isso você consegue ter mais ou menos uma estratégia comum. Agora, fora isso, depende da especificidade da carga, do cliente, do fornecedor, aí volta para outra parte. As especificidades. Que aí é ou não. Perfeito. Eu também, mais uma vez, concordo com a Renata. E eu digo que essa análise coringa, que na verdade não seria só uma análise, né? Hoje nós cada vez mais valorizamos o poder da combinação. E a tecnologia, que é uma das pautas aqui hoje, ela vem para corroborar muito com esse processo, André. Hoje nós falamos muito do poder do E, uma tecnologia e outra, combinada. Então, falamos em logística inteligente, drone, de certa forma, não é de agora, já vem de tempo, sensores também não são de agora, Big Data, inteligência artificial não é de agora. Agora, o poder de combinar essas tecnologias, elas trazem naturalmente insumos e informações interessantes, que aí sim, através dependendo do tipo de informação e como você vai trabalhar essa informação e esse dado, você vai determinar aí sim o tipo de análise ou matriz que você vai utilizar para tomada de decisão. Mas é variável e acho que a grande sacada, por mais que seja um clichê, mas é real, o ser humano que está ali à frente disso, tomando as decisões de qual tecnologia utilizar, ou quais utilizarem, de onde vêm os dados, porque no final das contas são as melhores decisões com os recursos que você tem naquele momento. Então esse é o profissional. Então a gente pode dizer que a análise coringa não é algo que seja... vamos dizer, ou necessário ou que deve existir, porque justamente existem todas as tecnologias que fazem com que os resultados sejam otimizados, né? Tecnologias que podem e devem ser utilizadas e pessoas também para que o resultado realmente seja eficiente, é isso, né? É isso. Tá bom, vamos voltar agora a falar um pouco mais do Senai sobre mercado de trabalho, sobre a formação ou não vou falar reformação, né? Não é esse o termo, mas atualização de quem já está no mercado de trabalho. O Senai tem programas para isso? Como é que funciona isso nos cursos do Senai? Temos sim, André. Nós temos processos, né? Uma engenharia educacional que ela promove a atualização dos nossos currículos. Como eu disse, nós temos que manter os nossos currículos atualizados. O de logística, inclusive, foi um deles, a partir desse ano aqui, que já foi reformulado. E foi, inclusive, incluído nos cursos relacionados à aprendizagem industrial e cursos técnicos, já foram embutidos nesses currículos novas capacidades e competências que são demandadas aí pelo mercado, inclusive competências relacionadas à digitalização, que envolve inteligência artificial, internet das coisas, etc. Porém, também como dito por você, nós temos muitas pessoas que já estão no mercado, que não irão voltar necessariamente para um técnico, e eles precisam, naturalmente, de se aperfeiçoar ou se especializar. Por isso, nós temos exatamente esses títulos, cursos de aperfeiçoamento e especialização da área da logística, que já estão embutidas ali novas capacidades demandadas pelo mercado, envolvendo tecnologia ou também envolvendo método, que não necessariamente vai ter tecnologia embutida. Ou seja, cursos atualizados que ajudam o profissional
a naturalmente se atualizar, ou profissionais que querem migrar de área também, eles conseguem encontrar em cursos livres, né, cursos mais curtos, de mais curta duração, eles conseguem buscar ali aperfeiçoamento para ajudar ele na migração de carreira. Mas tem a questão também, a questão das habilidades, né, ou das aptidões, né, que a gente estava conversando aqui durante o intervalo, inclusive, que certas atividades elas têm facilidade para migrar para outras, e o Senai tem como calcular isso ou não? Positivo, André. Nós temos, ainda citando o setor de inteligência de mercado que nós temos, hoje nós temos todo o nosso perfil de saída das profissões, que são todas as competências demandadas, né? O perfil que a indústria hoje espera, o que ela necessita, nós temos também o que está por vir. Naturalmente, tendo esse depara, existem profissões, como o exemplo do estatístico, por exemplo, que é uma profissão que está num declínio em relação ao número de contratações, muito também pela vinda da própria inteligência artificial, mas outras estão crescendo. O caso, por exemplo, do cientista de dados. Hoje, você pega uma base de um estatístico, para você transformá-lo em um cientista de dados, é muito mais simples, muito mais rápido do que necessariamente uma pessoa iniciar essa formação do zero. Além do que, toda essa experiência corporativa que essa pessoa já formada, que já está no mercado, já tem também, ela é e deve ser muito valorizada hoje no mercado. Então, essa migração, ela se torna possível e o Senai, naturalmente, pode e deve auxiliar pessoas em dúvida, em casos de dúvidas também, elas podem procurar as escolas do Senai também, que tem coordenadores técnicos lá nas escolas que ajudam o entendimento da carreira da pessoa e quais cursos ela poderia estar se desenvolvendo ali também, para ter uma migração mais suavizada e mantendo ali um padrão de qualidade de vida e financeira ali de determinadas pessoas. Renata? Isso, acho que muito importante para a compreensão assim, de todos nós é a importância da gente permanecer com curiosidade e com vontade de aprender. Então, aquela ideia do passado que a gente vai sair da escola e não vai mais aprender, isso não existe mais, isso tem que ser eliminado, a gente vai ter um aprendizado constante. Então, aproveitar esse tipo de curso, aproveitar essas oportunidades para se atualizar, independente de ser uma demanda da empresa ou não. Né? Às vezes as pessoas fazem porque a empresa precisa, a empresa está te direcionando para isso, enfim, se reformulando. Mas às vezes é muito mais importante você ir por conta própria mesmo, para você ir se desenvolvendo, para você trazer novas soluções para a empresa. Então, muitas vezes, são as pessoas que estão ali no dia a dia, né, que conseguem enxergar processos e soluções muito melhores do que, por exemplo, quem está na gestão. Né? Então, é fundamental que as pessoas se mantenham atualizadas. Eu vou trazer essa fala aqui, eu vou pedir licença para trazer essa tua fala aqui pelo lado do olhar do trabalhador. É bom para ele arrumar a solução para a empresa, sim, mas ele se atualizando sempre, é bom também para ele manter o currículo dele sempre atualizado, as habilidades dele sempre atualizados, para que caso ele não tenha trabalho, não tenha um posto de trabalho numa empresa, ele consiga em outra, porque ele tem realmente esse conhecimento. É importante a gente deixar aqui o nosso telespectador e a nossa telespectadora aqui consciente disso, que a formação, a sua formação profissional, o teu conhecimento, ele não é só para a empresa que você trabalha, ele é para a sua vida também, não é? O conhecimento é seu. Você oferece isso para o lugar onde você está trabalhando, independente de que lugar seja. Né? Então, o conhecimento é seu e essa é a maior riqueza que a pessoa pode ter. Maravilha. Bom, a gente está falando aqui sobre logística inteligente, né? Está falando sobre a reindustrialização do país. A gente fechou o primeiro bloco apontando alguns gargalos que precisam ser transpostos, digamos, né? Eu queria fazer a pergunta de ouro para vocês sobre logística inteligente, sobre a reindustrialização do país. Qual é a expectativa, no ponto de vista de vocês, de futuro para o Brasil? É possível melhorar? É possível a gente conseguir fazer, no que a gente está conversando, obviamente, com que a reindustrialização do Brasil aconteça, que a logística inteligente realmente seja eficiente, que a gente consiga ter um bom lugar no ranking mundial? É possível. Né? E é possível porque a gente tem vontade para fazer isso. Então, uma vez que você tem as políticas públicas que direcionam para isso, o setor privado interessado nisso e investindo nisso, e as pessoas se atualizando e se qualificando para isso. Então, quando a gente junta todos esses fatores, a probabilidade de dar certo é muito maior.
né? Então, sim, o potencial é muito positivo. O Brasil tem potencial, então, né? Tem. Vamos enxergar com olhos positivos. Você, Guilherme. Perfeito, André. Também corroboro com a afirmação aqui da Renata. Nós temos hoje um cenário industrial, em se tratando de pessoas, nós sabemos que existem pessoas, o perfil do brasileiro é um perfil, inclusive, muito demandado para fora do país. Por quê? Porque nós temos muito valor. Temos pessoas brilhantes para a operação, temos pessoas brilhantes para a parte tática e para a parte estratégica. Então, capital intelectual nós temos. O que nós sabemos também, muitas vezes, é que as indústrias, elas vivem num brownfield, né, que nós chamamos. Então, o brownfield para esse parque, nosso parque industrial, muitas vezes está mais antigo do que outros países que estão à frente. Então, tanto de maquinário, de estrutura, de armazenagem, movimentação, etc. Então, a gente entende que também que com boas pessoas e as indústrias tendo acesso a políticas públicas, a financiamento, a linhas de fomento, que existem muitas, né, relacionadas à inovação e desenvolvimento, nós conseguindo conectar essas indústrias com essas políticas que também já existem e outras que estão nascendo, é um grande caminho. O Senai já tem atuado dessa forma também, mas sabemos que existe muito caminho ainda para se abrir, para que a gente viabilize essa transição e consiga combinar pessoas, produto e processo. Maravilha. A gente está chegando aqui ao final do programa. Eu queria que vocês deixassem contatos, enfim, a rede social da Fiesp ou o portal da Fiesp, para que as pessoas possam conhecer mais sobre logística inteligente ou coisas relacionadas ao assunto, Renata. Claro, o site da Fiesp, né, fiesp.com.br. E as redes sociais também, LinkedIn, Instagram também. A Fiesp sempre divulga informações a respeito dos estudos e das análises que está fazendo. Maravilha. Guilherme, eu sou um trabalhador, estou assistindo o programa, me interessei por isso, quero ingressar nesse mercado de trabalho, ou sou um trabalhador que quero me atualizar e vejo no Senai a minha oportunidade para conseguir evoluir meu conhecimento. Como é que eu faço? Quem é que eu procuro? Onde eu vou? Nós temos tanto o nosso site oficial do Senai São Paulo, ou até mesmo, também sempre nos colocamos à disposição a receber os trabalhadores, os candidatos ali também nas nossas escolas. Hoje, inclusive para a educação profissional, que ela é uma experimentação, né, da profissão. Quando o candidato, o aluno, o futuro aluno, ele enxerga ali dentro do Senai também a profissão que ele vai exercer, e também é recebido de forma muito gentil e calorosa pela nossa equipe dentro das escolas, geralmente é uma boa forma também dele se encontrar dentro de uma profissão. Agora, tenho uma dúvida, eu não tenho dinheiro para investir em cursos, essas coisas, é tudo gratuito? Como é que funciona? Nós temos todos os cursos técnicos no Senai, cursos de aprendizagem industrial dentro do Senai São Paulo, eles são gratuitos. Outras formações, como por exemplo cursos livres na área de qualificação, aperfeiçoamento, parte deles também são gratuitos e parte deles são através de ressarcimento, né, de financeiro. Então, naturalmente, visitando as escolas, você consegue encontrar a programação desses cursos, quais deles estão disponíveis em determinado momento gratuitos ou outros quais estão disponíveis através de pagamento. Então, esse entendimento naturalmente vai ter por cada região, porque a oferta ela é georreferenciada de acordo com a necessidade da indústria local. Bacana. Renata, Guilherme, eu acho que a nossa logística de informações aqui ela foi inteligente, funcionou bem. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, a contribuição de vocês aqui nesse tema, fazendo com que a gente possa entender, não só eu, mas como quem está em casa também possa conhecer o setor de logística, saber o que é logística inteligente, ter essa ideia de que sem logística inteligente a modernidade, principalmente da indústria, não vai ser eficiente, para que a gente possa entender, ter esse olhar de mundo que está chegando, que está aí já e que daí para frente vai cada vez evoluir mais com a tecnologia e com conhecimento, inclusive. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Renata aqui da Fiesp, o Guilherme do Senai, participaram com a gente aqui no Transição, missão cumprida. Quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui, @RedeTVT, a gente está lá no YouTube, vai até lá, digita Transição, você vai ter uma playlist com todos os programas que a gente fez, não só nessa temporada, como nas temporadas anteriores também. Tem muito conteúdo para você. A gente se fala no próximo programa, até lá!